Oferecimento Olhar Digital Suporte. Problemas ou dúvidas com aparelhos eletrônicos? Nós temos um time de especialistas à sua disposição, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Olhar Digital Suporte. A gente resolve. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira. Pois é, pessoal, final de semana já está aí. 24 de fevereiro de 2023. Vamos encerrando essa semana com muita informação aqui no Olhar Digital News. Não deixem de participar com o seu comentário nas nossas transmissões e também deixando o seu like na nossa live. Não esqueçam! E começamos a edição de hoje com imagens curiosas. Astrônomos conseguiram obter os 2 primeiros registros de buracos negros gigantes, pertencentes a galáxias anãs em rota de colisão. Tudo graças ao Observatório de Raio-X Chandra. Vamos ver agora. Dados do Observatório de Raio-X Chandra permitiram aos astrônomos registrar de forma inédita buracos negros gigantes pertencentes a galáxias anãs em rota de colisão. Os eventos ocorreram relativamente próximos da Terra, o que ajudou na captura dos dados. Mas o Observatório Chandra foi particularmente valioso para esse estudo porque o material em torno dos buracos negros pode ser aquecido até milhões de graus, produzindo grandes quantidades de raios X. Conforme explicações da equipe de astrônomos, os pares de buracos negros estão em momentos diferentes de fusão. Um deles, posicionado no aglomerado de galáxias Abell 133, a 760 milhões de anos-luz da Terra, já se encontra em estágio final. Ele possui uma grande cauda causada pelo efeito maré de colisão. Por causa disso, recebeu o nome de Mirabilis, uma espécie ameaçada de beija-flor que tem uma cauda excepcionalmente longa. Já os outros 2 buracos negros em rota de colisão ainda se encontram na fase inicial de processo. As galáxias envolvidas foram batizadas de Elestia e Venture, em homenagem a personagens fictícios da obra Em Busca do Tempo Perdido, do escritor francês Marcel Proust. Elas estão localizadas no aglomerado Abell 1758S, a 3,2 bilhões de anos-luz da Terra. Que coisa linda, não? E os destaques desta sexta-feira não param por aqui. Vamos aos outros destaques do dia. A guerra entre Rússia e Ucrânia completa 1 ano. Ouvimos especialistas que explicaram a longa duração do confronto. Resgate a caminho. Missão deve chegar amanhã à Estação Espacial Internacional para buscar russos que estão no local. A cápsula em que eles voltariam apresentou problemas. O Olhar Digital testou o Bing Chat, o buscador turbinado com o Chat GPT. Os detalhes daqui a pouquinho. O YouTube desenvolveu um novo recurso de dublagem para vídeos na plataforma. A ideia é aumentar o alcance das postagens. E hoje é dia da coluna Olhar Espacial. Marcelo Zurita fala sobre a mini-lua, que pode atingir a Terra. Apesar do nome, essa rocha espacial não traz riscos para a gente. O Olhar Digital News de hoje está só começando. Quer saber como instalar e configurar aquele roteador novo? Sincronizar os seus e-mails no smartphone? Salvar as suas fotos? Ou ainda, aproveitar ao máximo o seu videogame? Conheça o Olhar Digital Suporte. Suporte e segurança completa com a garantia que só o Olhar Digital pode oferecer. Você vai ter uma equipe de especialistas à sua disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. suporte.olhardigital.com.br.
A invasão da Rússia à Ucrânia completa um ano. Impressionante, não? Tem uma reportagem especial no nosso site, explicando motivos para a guerra não ter acabado. Para o Olhar Digital News, preparamos um resumo, e o comentário de especialistas. Primeiro, vamos relembrar como tudo começou. Acompanhe. No dia 24 de fevereiro de 2022, o mundo foi tomado por uma incerteza. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou uma operação militar especial na Ucrânia. O Kremlin até hoje evita o uso da palavra guerra, mas é exatamente isso que Moscou começou naquele dia. Inicialmente, especialistas indicavam que o exército russo poderia tomar Kiev em cerca de 48 horas. Essa previsão tinha como base, inclusive, dados do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. 365 dias depois, a Ucrânia ainda resiste e a guerra não tem qualquer perspectiva de acabar. Em um ano, mais de 8 mil civis morreram na Ucrânia e 13 mil ficaram feridos, segundo o escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. A entidade pondera que o real número de vítimas civis é consideravelmente maior, já que muitos relatos estão pendentes de confirmação. A ONU fala em ponta do iceberg. Kiev não revela o número de militares mortos e feridos, mas autoridades ocidentais calculam 100 mil baixas, entre mortos e feridos. O Reino Unido calcula que, do lado de Moscou, o número de combatentes mortos está entre 40 mil e 60 mil, com um total de 200 mil baixas. Mais de 8 milhões de refugiados da Ucrânia foram registrados em toda a Europa, de acordo com estimativas da Agência da ONU para Refugiados. E para repercutir esse assunto, nós conversamos com Augusto Teixeira, que é doutor em ciência política com estágio pós-doutoral em ciências militares. Ele explicou uma das razões para a guerra ter completado um ano. Está no poderio militar e tecnológico ucraniano, reforçado pelas grandes potências. Vamos ver. Hoje completa o primeiro ano da guerra russo-ucraniana. Guerra na qual boa parte das estimativas que previam uma rápida vitória de Moscou foram soterradas pela realidade. Passado um ano, Kiev continua a demonstrar uma capacidade expressiva de resistência, mas também de poder negar objetivos militares e políticos da Rússia, demonstrando uma importante capacidade combatente no período atual. E isto pode ser muito bem explicado pelo apoio que o Ocidente presta, notadamente Estados Unidos e países europeus, ao esforço de guerra ucraniano, notabilizado pela exportação de material bélico, a qual consegue suprir por parte da Ucrânia aquilo que hoje a Ucrânia não consegue mais responder, que é a produção intensiva de material bélico sofisticado que possa ser colocado no campo de batalha contra as forças da Rússia. Entretanto, isto é importante para explicar a resiliência da Ucrânia e por que a guerra se arrasta há tanto tempo, mas também não é a bala de prata que Kiev precisa para vencer a guerra. E por quê? Primeiro, ao depender da exportação de material bélico, a Ucrânia fica dependente dos países e dos seus debates políticos internos sobre quais equipamentos podem e não podem ser exportados, quando eles serão exportados, em quais quantidades. Somados a isso, a Ucrânia acaba por receber diversos sistemas de armas distintos entre si, o que cria desafios, seja em relação a como realizar a manutenção desses equipamentos, mas também como treinar as suas tropas para bem utilizar estes equipamentos no campo de batalha. Também é importante que se coloque que esta dependência de equipamento e material do exterior retira e muito a liberdade que a liderança política ucraniana tem para poder definir, em definitivo, certas opções e rumos da guerra. Nesta perspectiva, esta exportação de material bélico ocidental para a Ucrânia é fundamental para a resiliência do país e a sua resistência passado um ano da guerra, mas não é a bala de prata que Kiev precisa. Mas a explicação da guerra chegar a um ano sem perspectiva de acabar também tem a ver com a geopolítica e com interesses.
É o que explica Matheus de Carvalho Hernandes, professor de Relações Internacionais e coordenador do mestrado em Fronteiras e Direitos Humanos da Universidade Federal da Grande Dourados. Vamos ouvi-lo. E a pergunta que nos inquieta é se o fim da guerra hoje interessaria a alguém. Eu acho que, do ponto de vista mais óbvio dos interesses, interessaria, obviamente, a população ucraniana, aquela que mais sofre. Interessaria também aos países que estão na imediata fronteira com a Ucrânia, por um receio de um transbordamento do conflito. Então, a Polônia, por exemplo, a própria Finlândia, que tomou ações nesse sentido. E acho que interessaria a ONU também, caso essa solução viesse via multilateralismo, negociações ocorrendo por dentro da ONU. Mas, exceto esses atores, e há outros atores que estão mais distantes, como o próprio Brasil, a quem interessaria o final do conflito, porque num mundo mais pacífico as coisas são mais estáveis, claro. Mas dos atores que estão envolvidos mais imediatamente, interessaria, infelizmente, a poucos, né? Quando a gente vai ler os interesses deles, o próprio governo russo já conseguiu comunicar para a sua população que se trata de um conflito de longo prazo, portanto, o conflito não está mais sendo necessariamente um ponto de desestabilização do regime internamente. Claro que uma vitória acachapante russa interessaria o Putin e o governo russo mais do que a continuidade do conflito, mas como ela é quase impossível, né, indisponível, a continuidade mantém, de alguma maneira, uma coesão em setores grandes daquela população. Por outro lado, do lado ocidental, acho que não interessa o final do conflito para aqueles setores internos de cada um dos países ocidentais que se interessam por uma política mais beligerante desses países e também aqueles setores que lucram com isso, né? Setores que realmente são da indústria de defesa e setores que, apesar de não lucrarem diretamente com isso, são entusiastas, por exemplo, de um aumento dos orçamentos de defesa desses respectivos países. E ainda, do ponto de vista da OTAN, do ponto de vista do interesse estratégico, me parece que ela tem algum interesse na continuidade também, porque mantém a coesão. Quando eu falo interesse na continuidade, não digo que, do ponto de vista sanguinário, assim, criminoso, mas do ponto de vista estratégico, inevitavelmente o conflito trouxe mais coesão para a OTAN. Então, também, obviamente, se tivesse uma vitória acachapante do lado ucraniano e do lado ocidental, interessaria mais do que a continuidade do conflito. Mas tendo em vista que isso é praticamente impossível também pelo outro lado, passa-se a esse cenário em que os atores começam a extrair benefícios, ou tentar extrair benefícios da continuidade do conflito, tendo em vista que o fim não parece estar próximo. Pois é, infelizmente. Não, pessoal, triste e preocupante ver aí essa guerra completar um ano. Bom, setores beneficiados pela desoneração dos impostos sobre a folha de pagamentos começaram a se mobilizar para tentar incluir na reforma tributária um imposto que banque a permanência desse benefício. A preocupação é explicada porque a desoneração está prevista para acabar agora em 31 de dezembro. A solução, no entanto, não é muito popular e enfrenta resistência até no Congresso Nacional. Empresas querem um imposto sobre a movimentação financeira, com alíquota de 0,11%, inclusive em cima do Pix. Na prática, se você fez um Pix de R$100, pagaria 11 centavos a mais. Se transferiu R$1.000, o custo adicional seria de R$1,10. Segundo setores interessados, as empresas pagam menos pela contratação formal de funcionários, com a desoneração sobre a folha de pagamentos. A tendência, portanto, seria aumentar os empregos formais, ou, ao menos, de evitar demissões. Mais informações sobre essas discussões você pode encontrar no nosso site olhardigital.com.br. E falamos há pouco do tema da coluna Olhar Espacial de hoje, mas sexta-feira
Também é dia do programa completo com Marcelo Zurita. E hoje vamos relembrar o meteoro que transformou noite em dia na Bahia. Vamos ver. Há 5 anos, o céu noturno de algumas cidades da Bahia ficou tão claro que parecia dia. Isso porque um bólido, como são chamadas as bolas de fogo com brilho extremamente intenso, surgiu viajando pela atmosfera em algumas regiões do estado. Tratava-se do asteroide Mini-Shelley, que foi batizado assim em referência ao meteoro de Chelyabinsk, que ocorreu na Rússia em 2013. Segundo análises posteriores, o bólido tinha cerca de 10 toneladas e cruzou os céus da Bahia a quase 50 mil km por hora. Ele foi visto em Salvador, em toda a costa leste baiana e também em parte do Sergipe. Essa rocha espacial acabou explodindo sobre o Oceano Atlântico, a cerca de 95 quilômetros da praia de Guarajuba e a aproximadamente 20 quilômetros de altitude. Os detalhes sobre o fenômeno, um dos maiores já registrados no Brasil nos últimos anos, vão ser o tema do Olhar Espacial desta sexta-feira. O programa vai receber um dos profissionais envolvidos nas análises, o astrônomo amador Lauriston Trindade, co-descobridor das primeiras chuvas de meteoros identificadas por brasileiros. Ele é professor do Senai de Fortaleza, no Ceará, e integrante da Rede Brasileira de Observação de Meteoros, a Bramon. Trindade também é membro da Organização Internacional de Meteoros e representou o Brasil e a Bramon na Conferência Internacional de Meteoros em 2017 na Sérvia e em 2018 na Eslovênia. O Olhar Espacial começa daqui a pouco, às 21 horas, e é apresentado por Marcelo Zurita, presidente da Associação Paraibana de Astronomia, diretor técnico da Bramon e coordenador regional do Asteroid Day Brasil. Além disso, é claro, colunista do Olhar Digital. A transmissão do programa é feita pelos canais oficiais do Olhar Digital no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e TikTok, além das páginas do olhardigital.com.br. Interessante, não, pessoal? Imperdível. Coloquem um alarme para não esquecer. 21 horas pelo horário de Brasília, daqui a pouquinho. E o Olhar Digital testou o ChatGPT no navegador Edge e no buscador Bing. Vamos ver agora os resultados na próxima reportagem. O sucesso imediato do modelo de linguagem com uso de inteligência artificial do ChatGPT fez empresas gigantescas do mercado se mexerem. Uma delas foi a Microsoft, que conseguiu integrar a tecnologia da OpenAI tanto ao buscador Bing quanto ao navegador Edge. O sistema está em fase de testes com uma longa fila de espera para os interessados, e o Olhar Digital conseguiu acesso à ferramenta. A primeira informação importante é: o ChatGPT, integrado às plataformas da Microsoft, no momento só funciona dentro do Edge. O ChatGPT neste navegador tem 3 recursos principais: o chat, ou seja, o espaço para conversar com a inteligência artificial, o modo de composição, que usa os poderes da ferramenta para gerar pequenos textos para o usuário, e o insight, que vasculha a página que está sendo acessada para oferecer novas informações ao internauta. Dentro do Bing, a integração do ChatGPT é um pouco mais restrita. Ele funciona apenas com o modo chat, que segue exatamente as mesmas características e limitações da versão do Edge. Ao fazer qualquer busca no Bing, o usuário encontra na página de resultados o ícone do chat. Ao tocar nele, é possível iniciar uma conversa com a inteligência artificial. O funcionamento é o mesmo do Edge. Faça uma pergunta, aguarde a resposta com as fontes e siga a conversa se for do seu interesse. Quer saber a conclusão do Olhar Digital e tudo o que conversamos com a inteligência artificial? A reportagem completa está no nosso site. Pois é, até eu fiquei curiosa. Vou lá olhar daqui a pouquinho. E além de exigir muito foco e altos investimentos do Google para ser desenvolvido, o Bard, que é o chatbot criado pela empresa para concorrer com o ChatGPT, também é bem caro na hora de responder ao usuário. E quem diz isso tem muita propriedade no assunto. Vamos ver.
Um dos maiores investimentos do Google nos últimos tempos está sendo no BART, chatbot criado para concorrer com o fenômeno ChatGPT. Ele é dotado de alta tecnologia de inteligência artificial e, portanto, exige muito poder computacional. Isso foi reforçado por ninguém menos que John Hennessy, presidente da Alphabet, que é controladora do Google. O executivo disse que, quando uma pergunta é feita ao Bard, a resposta é, de certa forma, bem mais cara. Afinal de contas, por exigir um poder computacional muito maior do que quando é feita uma pergunta ao buscador tradicional do Google, os servidores acabam trabalhando mais, consumindo então mais energia. Os custos não param por aí, já que também ocorre um maior desgaste de componentes, diminuindo a vida útil deles. Fora o que precisa ser investido em profissionais mais competentes e especializados que cuidam da tecnologia de inteligência artificial do BART. Alguns analistas apontam para aumento de bilhões de dólares nos gastos do Google em alguns anos com o chatbot. Parte das impressões nesse sentido estão na casa dos 6 bilhões de dólares até o ano que vem. Isso se as respostas tiverem cerca de 50 palavras e modelo similar ao do ChatGPT. Há também análises mais simpáticas aos cofres da empresa com o BART, em cerca de 3 bilhões de dólares, mas desde que seja dotado um modelo de busca similar ao que é atualmente usado nas pesquisas do Google. O YouTube acaba de lançar uma novidade que deve não apenas ajudar os YouTubers a conseguir mais visualizações, como também a aumentar o alcance da própria plataforma. Estamos falando de um recurso de dublagem bem abrangente. Vamos ver agora os detalhes. Um novo recurso de áudio foi lançado no YouTube para os criadores poderem dublar os vídeos em vários idiomas. Essa novidade é bem abrangente, pois deverá ser liberada para todos os YouTubers nas próximas semanas, não importando a quantidade de seguidores que eles tenham. Além disso, não só os novos vídeos poderão receber a dublagem, como também aqueles que já foram postados. O recurso estará disponível em computadores, celulares, tablets e TVs e também já está em testes para ser aplicado nos Shorts. A ideia não é beneficiar apenas os criadores, que vão poder se conectar com um público mais amplo ao redor do planeta, como também ajudar o próprio YouTube a expandir o alcance dos vídeos da plataforma ainda mais. Para quem for assistir, vai ser possível escolher entre faixas de áudio diferentes no mesmo menu em que são ajustadas as legendas e a qualidade da imagem. Já os criadores vão precisar fazer parceria diretamente com dubladores profissionais para criarem as faixas de áudio. Ou seja, eles não vão poder ser os dubladores se não tiverem certificados para esse trabalho. Também fica por conta do YouTuber definir quais idiomas deseja oferecer no vídeo, com toda a configuração sendo realizada no estúdio de criação da plataforma. Nos primeiros testes do recurso, com um pequeno grupo de criadores, ele foi usado em mais de 3.500 vídeos enviados em mais de 40 idiomas, segundo o YouTube. Até o mês passado, mais de 15% do tempo de exibição dos vídeos dublados veio de espectadores que assistiram aos conteúdos em um idioma diferente da gravação original. Curioso. E na semana que vem, astronautas chegarão à Estação Espacial Internacional em mais uma parceria da SpaceX com a NASA. Vejam só. Na segunda-feira, a SpaceX vai lançar para a Estação Espacial Internacional a missão Crew 6, sob contrato com a NASA, levando 4 astronautas para uma temporada de aproximadamente 180 dias no laboratório orbital. Durante esse período, eles vão conduzir uma série de experimentos. A missão vai dar prosseguimento à pesquisa de combustão utilizando o hardware de ignição e extinção de combustível sólido na instalação Combustion Integrated REC da estação. Anteriormente, um teste observou como a temperatura do combustível afeta a inflamabilidade dos materiais.
Agora, nesta missão, a ideia é assistir à queima do material em microgravidade sob diferentes condições. Os testes serão realizados alterando parâmetros como fluxo de ar, concentração de oxigênio e níveis de radiação externa e pressão. Os resultados dos testes ajudarão em futuras missões espaciais para avaliar o quão inflamáveis serão os materiais usados na construção de espaçonaves e outros equipamentos, ajudando na segurança da tripulação. Além disso, eles também poderão ser usados em modelos de combustão aqui na Terra. O lançamento da missão SpaceX Crew 6 será às 3h45 da madrugada pelo horário de Brasília, a partir do complexo de lançamento 39A no Centro Espacial Kennedy da NASA na Flórida, e será transmitido em tempo real pelos canais oficiais da agência. E uma boa notícia para os astronautas que acabaram ficando presos na Estação Espacial Internacional após o veículo que os traria de volta à Terra sofrer com um vazamento no final do ano passado. A Rússia lançou a missão Soyuz MS-23, que tem como principal objetivo resgatar o trio. Acompanhe agora todos os detalhes. O resgate está a caminho. A Rússia acaba de lançar a missão Soyuz MS-23 com o objetivo principal de resgatar a tripulação da missão Soyuz MS-22, composta pelo astronauta norte-americano Frank Rubio e pelos cosmonautas russos Sergei Prokopiev e Dmitry Petelin. Eles estão, de certa forma, presos na Estação Espacial Internacional desde que o veículo que os traria de volta à Terra sofreu um grave vazamento em dezembro do ano passado. O lançamento do resgate pela Roscosmos foi bem sucedido, com a cápsula decolando como cargueiro no topo de um foguete Soyuz 2.1A, levando 945 quilos de suprimentos para o laboratório orbital. A ancoragem em órbita deverá ocorrer às 10 horas da manhã de sábado, com transmissão ao vivo para a NASA. Mas, segundo informações operacionais da Agência Espacial Norte-Americana, o plano é que o retorno dos astronautas à Terra só aconteça no fim de setembro. Muito porque, se eles voltassem em março, como programado de início, a estação ficaria com falta de pessoal até a chegada de uma nova tripulação. Ou seja, diante dessa situação, Rubio, Prokopiev e Petelin, em vez de 6 meses de espaço, no final, deverão ficar 1 ano na Estação Espacial Internacional. Em olhardigital.com.br você encontra uma matéria especial sobre a missão Soyuz MS-23, com detalhes sobre turbulências que antecederam o lançamento, o plano B para esse resgate e muito mais. Não deixe de conferir. Pois é, bem bacana. Acabando o boletim, confiram. E chegou a hora da coluna Olhar Espacial. E hoje, Marcelo Zurita conta a história da Mini-Lua, um asteroide que pode atingir a Terra neste século. Vamos ver. Olá, pessoal! Saudações astronômicas! No ano passado, os astrônomos descobriram o asteroide 2022 NX-1 orbitando a Terra como uma espécie de mini-lua. Mas depois de um tempo ele escapou da influência gravitacional do nosso planeta e seguiu sua órbita em torno do Sol. No início, até se imaginava que o objeto poderia ser algum tipo de lixo espacial, mas um estudo recente confirmou a sua origem natural e mais. Os cientistas garantem que a mini-lua está voltando e pode até atingir a Terra ainda neste século. Mas nem adianta se animar e já ir separando uma roupa para o fim do mundo, porque as possibilidades de impacto são mínimas e mesmo que ocorra, o evento não será mais traumático do que a eliminação do seu time do coração nas semifinais do Mundial. O 2022 NX-1 foi descoberto por astrônomos amadores do Mombasa South Observatory na Namíbia em julho do ano passado, passando a pouco menos de 900 mil quilômetros de distância. As análises iniciais mostraram que ele teria entre 5 e 15 metros e estava temporariamente orbitando a Terra. Por isso ele ficou conhecido como Mini-Lua. Estudos também mostraram que aquela não teria sido a primeira vez que o 2022 NX-1
teria sido capturado pela gravidade terrestre. Em 1981, ele teria passado a cerca de 600 mil quilômetros do nosso planeta, e depois da aproximação do ano passado, ele deve voltar a orbitar a Terra em 2051. Descoberta de objetos em órbita da Terra é comum nos programas de pesquisa de asteroides. Entretanto, na maioria das vezes, o objeto tem origem artificial, ou seja, é um satélite ou um lixo espacial. Essa suspeita já recaía sobre o 2022 NX-1, mas foi fortalecida depois que se descobriu que ele já havia estado em órbita da Terra em 1981. Naquela época, no auge da Guerra Fria, muitos lançamentos espaciais eram feitos em completo sigilo e acabaram deixando no espaço objetos sem qualquer registro e que se perderam ao longo dos anos. Essa dúvida só foi respondida agora. Um estudo publicado na revista científica Astronomy and Astrophysics confirmou a origem natural do 2022 NX-1, ou seja, o objeto é realmente um asteroide e também uma mini-lua. A conclusão é de pesquisadores da Universidade Complutense de Madrid e do Instituto de Astrofísica das Canárias. Análises do espectro de luz da mini-lua mostraram que o objeto era composto de diferentes tipos de rochas e metais. Os resultados não apenas descartam a possibilidade de ser um objeto artificial, como também afastam a hipótese de ser algum fragmento lunar ejetado por um grande impacto. Isso porque a análise permitiu classificar o asteroide como do tipo K, que é um tipo de asteroide com composição relativamente incomum e diferente do esperado para um fragmento da Lua. Agora, a órbita do 2022 NX-1, essa sim é estranha. Na prática, ele orbita o Sol, mas de tempos em tempos realiza estreitas aproximações do sistema Terra-Lua em baixas velocidades, o que faz com que ele seja temporariamente capturado pela gravidade da Terra. Da mesma forma como em 1981 e 2022, em 2051 o asteroide voltará a orbitar o nosso planeta apenas temporariamente e a uma distância bastante segura. Só que em 2075 ele fará uma nova aproximação, e dessa vez com risco de atingir a Terra. Com base nas observações realizadas ao longo de 56 dias do ano passado, a chance de impacto em 2075 foi calculada em 1,2%, o que é uma possibilidade relativamente alta. Os últimos cálculos feitos pelo Sentry, o sistema de monitoramento de impactos da NASA, incluíram observações mais recentes e mostraram que existem 50 possibilidades de impacto para esse asteroide entre 2075 e 2121, mas o risco de que isso venha ocorrer já em 2075 foi reduzido para 0,27%, e a chance acumulada de impacto em qualquer uma das 50 possibilidades até 2121 é de apenas 0,32%. Isso significa que é muito difícil que a nossa mini-lua venha atingir a Terra nos próximos 100 anos. Mas como essa chance não é nula, precisamos saber o que um possível impacto do 2022 NX-1 poderia causar ao nosso planeta. E a resposta é bem simples. Nada. Nada porque, mesmo que o asteroide atinja o nosso planeta acima de uma área populosa, ele é pequeno demais para causar algum estrago. Tanto que ele não foi classificado como asteroide potencialmente perigoso, termo que só se aplica aos objetos que passam próximos ao nosso planeta e podem realmente causar danos significativos em caso de impacto. Considerando que a rocha espacial tenha 8 metros, o Sentry calculou uma massa de 800 toneladas e a energia de impacto em 12 quilotons, o que é quase a energia equivalente a uma bomba de Hiroshima, mas 36 vezes menos energético do que o evento de Chelyabinsk, o meteoro russo de 2013. Além do tamanho, a baixa energia do impacto se deve à velocidade reduzida com que o asteroide atingiria a Terra, cerca de 40 mil km por hora. Por isso, mesmo considerando o pior cenário, em que a chamada mini-lua tenha 15 metros e cerca de 5.300 toneladas, seu impacto teria uma energia de 79 quilotons, menos de um quinto da energia do meteoro de Chelyabinsk. Então, trocando em miúdos, o asteroide 2022 NX-1, também chamado de mini-lua, não tem nada de especial em relação aos outros asteroides e não mereceria muita atenção de quem está preocupado com a proteção do nosso planeta, não fosse a sua órbita tão louca. Estudar asteroides como a mini-lua pode nos fornecer preciosas informações acerca desses objetos próximos à Terra. Bons céus a todos e até a próxima!
Ainda bem, não, Marcelo Zurita? Agora, que história é essa de roupa do fim do mundo? Era só o que faltava, né? O mundo vai acabar, vou colocar uma roupa, é isso? Adorei a história, muito bom. Muito obrigada mais uma vez. Um grande quadro, Olhar Espacial. Bom, pessoal, 20 horas, 5 minutos pelo horário de Brasília. Chegou a hora dos comentários aqui nas redes sociais. Deixa eu dar uma olhada nos likes do YouTube. Olha só, tem gente que esqueceu de deixar o like, não é? A edição estava tão interessante, começou a assistir, esqueceu de deixar o like, com certeza. Então, aproveite agora esse lembrete, deixa o like no nosso vídeo para ajudar a aumentar a comunidade do Olhar Digital. E também, pessoal, aproveitem, vocês que gostam do nosso trabalho, compartilhem com seus contatos, assim eles podem se juntar à nossa comunidade, que é tão bacana, não é verdade? Muito obrigada, a equipe inteira agradece. Vamos lá. Quem está por aqui no YouTube, deixa eu mandar meu boa noite. O próprio Marcelo Zurita está por aqui interagindo com o pessoal, falando aqui das luas de Phobos e Deimos, as luas de Marte. Marcelo Zurita, boa noite, adorei aí o comentário da mini lua. Beijão grande para você. Vamos lá. Marcos Rogério está aqui com a gente, João Alexandre também está por aqui. Marcos Rogério, ele está falando, vamos colocar capacetes. Quem mais? Ederaldo Carvalho, bem calculado. Eliane Alves, parabéns, Zurita, sabedoria, ser humildade, olha só. Luciovani Mancha Verde também, que programa demais hoje, Marisa, só gente que ama, olha que bacana, tá vendo? A gente sempre fala que essa comunidade é sensacional, e é mesmo, pessoal. Então, compartilhem, juntem-se aqui à comunidade do Olhar Digital. E, claro, agradecemos todos os dias essa audiência que vocês nos dão aqui. Cientista da Terra Plana está por aqui também, João Alexandre, bora compartilhar, família. Antônio Carlos da Silva de Cambuí, Minas Gerais. Luciovani mandando aqui os girassóis para mim, muitíssimo obrigada. Rafael Oliveira, Marisa, ótimo final de semana para todos nós, beijos e rosas vermelhas. Obrigada, Rafael, para você também. Fim de semana chegou rapidinho. Neilton Silva está falando que provavelmente iria ter várias promoções nos supermercados. Elias Constantino, boa noite, Marisa. Corações do Rodrigo Silva. Está falando que quem inventou a distância não sabe o preço da saudade. Ah, que nós te amamos, tu faz muita falta, que graça. Obrigada, Rodrigo, beijão. Quem mais? Games, filmes, Android também. Marisa, beijão para você, para vocês também. Muitíssimo obrigada. Alex Alves, olha só quantas flores, girassóis. Linda de azul, Marisa, melhor e mais linda apresentadora do Brasil. Ele é do Meier, no Rio de Janeiro. Muito obrigada, viu? Beijo grande, pessoal aí do Meier, que acompanha a nossa transmissão. Clemilson Nascimento também, de Natal, Rio Grande do Norte, mandando aqui o seu recadinho. Obrigada, beijo grande, pessoal todo aí do Rio Grande do Norte. João Alexandre, programação de sexta-feira tá top. Pois é, pessoal, nada melhor do que encerrar uma sexta-feira com Olhar Digital News, não é verdade? Obrigada, viu? E a Carolina Almeida também mandando boa noite. Facebook. Vamos lá, quem está por aqui com a gente? Rogério de Andrade também está falando boa noite, Marisa, e a todos do Olhar Digital. Muito boa a aula de astronomia do Marcelo Zurita, como sempre. Ele é de Patrocínio Paulista, São Paulo. Juliano Heleno também, boa noite, Marisa, e a todos. Espera um pouquinho, deixa eu voltar aqui. O Juliano Heleno, perdi você aqui. Bons céus a todos e até a próxima. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. É isso aí, pessoal. Olhar Espacial, o programa é daqui a pouquinho, 21 horas. Quem mais? Leandro Ribeiro também aqui com a gente no Facebook e um coração aqui, olha só. Hilton Alves Vieira, que gentil com os corações. Muito obrigada, viu, Hilton? Beijo grande pra você. E as flores do Marcos Rogério, Marisa, sim, Marida é ótima, né? Marisa, sempre linda, muitíssimo obrigada. Pessoal, vamos lá. O número de likes melhorou, dá para melhorar ainda mais. Não esqueçam, deixa o like aí pra gente. Pessoal, 20 horas, 9 minutos, pelo horário de Brasília. E a edição do Olhar Digital News de hoje fica por aqui. A gente volta ao vivo na segunda-feira, 7h30 da noite, pelo horário de Brasília. Mas não se esqueçam, tem ainda um programa especial, daqui a pouquinho, 21 horas, pelo horário de Brasília, Olhar Espacial, com Marcelo Zurita. Muito bacana, imperdível. Aproveitem o Olhar Espacial, aproveitem a noite de sexta-feira e também o final de semana. Nos vemos na segunda. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Grande beijo para todos vocês e até segunda, pessoal. Tchau, tchau.
Oferecimento Olhar Digital Suporte. Problemas ou dúvidas com aparelhos eletrônicos? Nós temos um time de especialistas à sua disposição, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Olhar Digital Suporte. A gente resolve.